Boa tarde, senhores. Então, mais um episódio do Bastidor Climatrônico e eu venho compartilhar com vocês o bastidor aqui da Lautec, né? O bastidor da manutenção eletrônica para a climatização, o bastidor do climatrônico. A gente está no campo de batalha diariamente, reparando quase que dezenas não, várias placas por dia. Né? Então, a gente tem muita história para contar e vamos compartilhar. Eu acredito que eu tô lendo um livro agora, né? Tô lendo um livro A Arte da Eletrônica. Eu voltei a estudar eletrônica pesada, a parte teórica. Quem tá aqui acompanhando no Instagram, vê nos stories, eu compartilho os stories. Compartilho os stories de conteúdo do livro, né? Que tá sendo massa e tal. Mas é um conhecimento extremamente válido, né? Tanto que estou aplicando na minha vida de climatrônico, mas também a prática nos dá um conhecimento que o livro não traz, né? Nos dá a experiência que o livro não traz. Então a ideia desse bastidor climatrônico que eu estou compartilhando com vocês essas dúvidas, né? Estou compartilhando com vocês essas dúvidas, esse campo de batalha, né? Esse dia a dia. E acredito que vai engrandecer muito, vai ter muito a ajudar vocês. Esse compartilhamento do bastidor aqui da Lautec, do bastidor do climatrônico. Beleza? Hoje eu vou compartilhar com vocês um defeito bem interessante, tá? Bem interessante. Que engana bastante, cara. Se você não tiver cuidado, ele vai enganar muito, vai te enganar muito. Se você não tiver cuidado, engana bastante. Porque a gente pega nós pegamos bastante placas com esse erro, certo? Com esse defeito que o técnico não percebeu e que o técnico poderia ter percebido, tá? Que é o quê? É erro de sensor. O erro de sensor é muito fácil, não é? É só chegar lá e medir ele, e se ele estiver em curto, ou a gente vai em curto, a gente troca. Pois é, curto é um dos defeitos do sensor. Curto é um dos defeitos do sensor. Então preste atenção. A gente tem, deixa eu ver, 4 possibilidades para o sensor. As duas primeiras é que geralmente os fabricantes não norteiam. Os norteiam, por exemplo, deu um código de erro de sensor, e aí tu vai no código de erro lá e tu vai ver sensor da serpentina, sensor de temperatura aberto ou em curto, certo? Sensor de temperatura aberto ou em curto. E aí você passa, como o fabricante te diz isso, você passa a crer que existe só esses dois defeitos de sensor. Quando eu estou falando de defeito de sensor, eu vou começar restringindo mal o sensor mesmo, o periférico, né? O encapsulamentozinho, o termistor. E por último, que é o quinto ponto, eu vou estar abordando, vou falar da parte da eletrônica, tá? Então vamos lá. Primeiro caso, ele em curto, que é o curto, aberto e em curto, os dois primeiros casos, que é o que geralmente o código de erro diz pra gente. Tá em curto, tá aberto. Facilmente com o teu multímetro ou o teu alicate amperímetro, tu vai conseguir identificar esse defeito. Tu vai lá com o teu multímetro na escala de continuidade, ver se o sensor está bipando. Se o sensor estiver bipando, aí ele está em curto, né? Ou tu vai lá medir a resistência, trabalha com ele medindo a resistência. Quando medir a resistência, ele dá 0 ohms de curto, né? Ou uma resistência muito baixa, ele vai estar em curto. Do mesmo jeito, na mesma escala de resistência, tu vai medir a resistência do sensor. E às vezes não dá nada, dá aberto. Dá 100% aberto, dá infinita resistência. Se der infinita resistência, ele também não está funcionando corretamente, tá? Onde eu botei aqui na escala de 200 ohms, de 2K, e ele não deu nada, deu aberto. Cara, cuidado. Cuidado com a escala do teu multímetro. Às vezes tu está medindo uma escala errada, muito baixa, que não consegue medir nem a resistência do sensor corretamente. Se o sensor é de 10K e tu bota um sensor, tu bota para medir na escala de sensor de 10K, tu bota na escala de 2K ohms, tá? 2K ohms e 10K ohms. Sensor de 10K, tu bota na escala de 2K ohms. Na escala de 2K, tu só vai conseguir medir a tensão, a resistência até 2K ohms. Resistências acima de 2K ohms, tu não consegue medir na escala de 2K. Então, se o teu multímetro, aquele multímetro tem várias escalas, tu vai ter que botar na escala correta. Tem que ser acima do valor da resistência. Uma escala acima do valor da resistência, tá? Então, sempre se atentar a esse detalhe.
Beleza? Então vamos lá, se isso aqui é de 150k, tem que botar pelo menos na escala de 200k. Botei na escala correta, geralmente eu considero botar na máxima escala para ver se ele está aberto. A máxima escala que teu multímetro tem. Botou na máxima escala, tu vai ver se ele está aberto ou não. Tu vai ver se vai... se ele vai estar aberto ou vai dar algum valor de resistência, tá? Então, voltando, primeiro caso, em curto, tu botar na escala de resistência, tu vai medir. Tu botar na escala de resistência, tu vai medir as 3 possibilidades. Quais são as 3? Não, ele pode estar em curto, tu vai ver na resistência se ele está em curto. Está em curto. A outra, a segunda opção, é ele está aberto, tu consegue medir na escala de resistência e ele está bom. É um sensor de 10K, está dando 10K, onde tá ok. Só que, aí a gente entra, terminando os 3 pontos. Ficou claro esses 3 pontos aqui, pessoal? Primeiro ponto, em curto, tu vai medir com o multímetro na escala de resistência, ver se ele está em curto. Depois, aberto, tu mede na máxima escala do teu multímetro, ver se ele está aberto. E depois, e ver se ele está bom também, ele pode estar bom. Só que, se der esse terceiro ponto, ele tiver ok o valor, né? Se tiver ok o valor, tu vai ter que considerar as outras duas possibilidades. Lá onde eu medi o valor, ele está correto. Então, se eu de 10K, ele está dando 8,5. Por que, Laonda? Está errado isso aí? Não, presta atenção. Ele dá 10K a 25 graus Celsius. Aqui no Ceará é tudo muito quente, cara. 30 e tantos graus. Então aqui sempre dá baixa a resistência, que ele é um termistor em NTC. Quanto maior a temperatura, menor a resistência. Então, se ele é 25 graus Celsius, 10K com 25 graus Celsius, quando tiver com 30 graus Celsius, 32, 33, 35, essa resistência ela cai, né? Essa resistência cai, fica 8, fica 9, depende do resistor, do sensor. Então, se tu medir ele está próximo de 10K, entre 8 e 12, é aceitável, tá? Dependendo da temperatura do local. Às vezes está num local frio e vai dar uma resistência maior. Beleza. Medir não, tá ok. Isso acontece sempre. A maioria de vocês, técnicos de refrigeração, quem não é técnico, quem já fez esse tipo de medição, consegue atestar isso, tá? Agora vamos para os outros 3 milímetros a mais, né? Os 2 milímetros a mais, que são as 3 outras possibilidades. E que eu queria que vocês já se atentassem agora nesse ponto, essas outras 3 possibilidades, tá? Já vou responder as perguntas de vocês. Deixa eu ir aqui, senão eu perco o flow. 3 possibilidades. Quais são as outras 3? 2 tem a ver com o sensor e 1 tem a ver com o circuito do sensor. Então, eu fui lá medir o sensor e ele estava batendo o valor. Ele está bom? Pode estar, certo? Só que você tem que fazer mais outros 2 testes. Quais são esses outros 2 testes? Um teste é medir a sensibilidade do sensor. A gente pegou aqui a aula, inclusive a aula que vai sair semana que vem, que eu vou gravar hoje, vai ser sobre sensibilidade do sensor. Vou gravar uma aula completa lá para o YouTube sobre a sensibilidade do sensor, sobre o defeito de sensibilidade do sensor. Como assim, Laonda? O sensor ele tem uma variação. Ele é um termistor, ele é um resistor que varia a resistência com a temperatura. Só que ele tem vamos dizer assim, um ΔT de tempo, né? Uma variação de tempo para ele variar. Ele varia lentamente, cara. Porque senão a máquina ficaria doida. Imagina que ele variasse instantaneamente. Hora ele tá dizendo que tá frio, hora ele tá dizendo que tá quente, e aí o compressor fica entrando, fica saindo. Então ele tem que ter uma variação gradativa. Até porque a temperatura, que é o que ele mede, não tem variações bruscas, cara. Não tem naturalmente, tá? Não tem naturalmente. Não vai... Tu resfria um ambiente grande, tu não resfria instantaneamente não. Não é uma câmara fria, tu vai sair de um local pegando fogo e entrar num... Só o teu corpo ele consegue sair do local quente para um local frio. Mas o ambiente tá quente e a gente conseguir resfriar ele instantaneamente é muito complicado, tá? Então naturalmente isso não acontece. Então o sensor ele tem que trabalhar com uma certa lentidão de resposta. Ele vai ter um range de variação. E aí tem sensores que ficam extremamente sensíveis. Como assim não? Ele varia muito rápido. Vou dar um exemplo. O sensor, a gente pegou o sensor semana passada, que ele chegou na bancada, aqui na bancada, a cortina de ar do ar-condicionado, lá no escritório, lá no laboratório, ela vai em cima da bancada. O Mário foi, botou a placa em cima da bancada, mediu a resistência e estava dando um valor de 10K. Quando ele passou umas 3 vezes lá o ar-condicionado em cima da bancada, ele foi medir de novo, estava dando 20K. Instantaneamente, variou rapidamente, tipo, em questão de 10 segundos, variou essa resistência. Então ele está extremamente sensível. Se você pegar o mesmo valor, o resistor de 10K sensível, por resistor de 10K normal, você vai ver que esse aqui, o normal, varia muito mais lentamente. Ele tem uma variação muito mais lenta, certo? Do que o que está sensível. Lá eu andei em campo, como é que eu consigo fazer?
Cara, tu pega um copo com água gelada, ou se tiver um isqueiro, tu esquenta ali perto dele. Se tu tiver, sei lá, aqui a gente usa ferro de solda, né? Bota no ferro de solda e vê se ele aquece. Bota num copo com água gelada e vê se ele resfria. E quando ele resfria, na verdade, se ele resfria não, vê quando ele resfria se varia bruscamente. Tem que variar lentamente. Então, se ele variar bruscamente, você vai perceber. Aí eu aconselho você pegar um bom e medir para ter noção do time da variação dele, tá? Mas geralmente 5, 10 segundos. 5, 10 segundos. Ou às vezes a gente pegou um aqui que a gente bota na mão da gente, se a mão estiver um pouquinho quente, nossa temperatura corporal normal, e ele vai variando rapidamente, com a mão, segurando o sensor na mão. Então, uma maneira de medir, você mede a resistência dele, tira ele do sistema, mede a resistência, bota num copo com água, vê se ela vai aumentar a resistência rapidamente. Se tiver com essa variação, se estiver sensível a esse ponto, variar bruscamente, ele vai dar o valor correto quando tu for medir, mas quando ela começa a funcionar, ela para. É característica de máquina, quando começa a funcionar, para, tira, corta da rede do sensor, ou às vezes nem dá falha. Tem a ver com o sensor sensível, tá? Tem a ver com o sensor estar sensível. Então, se atentem nesse detalhe, tá? O segundo, esse é o primeiro caso, quando está ok o valor. O segundo é se ele tiver alterado, tá? Se ele tiver alterado. Eu nunca peguei um travado, tipo assim, o valor dá o mesmo valor sempre. Mas ele pode estar alterado. Ele é um de 8K e está dando 10K. Ele é um de 10K e está dando 15. Ele é um de 15K e está dando 20, tá? E aí pode estar alterado. E tem alguns que tem os valores bem diferentões. Algumas máquinas têm valores bem diferentões. Se tiver alterado, cara, o sensor não tem reparo, tá? Tem que trocar. Você não repara o sensor, o bulbozinho do sensor. Você troca o sensor, tá? Então, ele pode estar alterado, o valor dele correto. Ele é 10K, 25 graus Celsius, se faltar 25 graus Celsius, ele dá 15. Aí está alterado. Ele vai ficar tirando o compressor mais cedo ou vai ficar dando informações erradas para a máquina. E atentem-se. O sensor, ele é responsável por dar todas as informações do sistema da máquina para a placa eletrônica. Ela tira todas as informações através dos sensores. Temperatura de descarga tem que estar no valor tal, temperatura de sucção tem que estar no valor tal, temperatura do ambiente tem que estar no valor tal. Tudo bem direitinho. Temperatura do sensor de degelo tem que estar no valor tal. Então tudo tem que estar bem alinhado. Então quem diz isso para a placa são os sensores. Beleza. E para a gente finalizar, por último, testei isso tudo já que tu falou, não está alterado, não está variando bruscamente, não está em curto, não está aberto no valor correto. Mas mesmo assim continua dando erro de sensor. Mesmo assim continua dando erro de sensor. Aí a gente vai para a placa eletrônica, certo? Os testes que você consegue fazer na placa, em campo, seria um teste de medição de tensão nos pinos do sensor. Como assim não? A placa ela manda o nível de tensão para os pinos onde o sensor é conectado. E lá você pode medir medir a tensão de 5 volts. Tem máquinas que trabalham com 5 volts no sensor. Tem máquinas que trabalham com 3,3 volts no sensor. Tem máquinas que trabalham com 1,8 volts no sensor. Depende do modelo e da marca, tá? Mas todas as marcas, quando energiza, tem um nível de tensão ali no pino do sensor. Você vai conseguir medir esses níveis de tensão no pino do sensor, tá? Então você vai esse nível de tensão, vê se está ok, se está chegando. Se não estiver chegando, vai dar erro de sensor sempre, cara. Se não estiver chegando a tensão, vai dar erro de sensor sempre. Não, está chegando a tensão. Aí a gente vai ter que ir para o circuito do sensor, tá? Pode ter trilha aberta, pode ter resistor alterado, pode ter algum circuito, componente em fuga e pode ser até o microcontrolador, tá? Às vezes queima a porta do micro que faz a leitura do microcontrolador. Às vezes o micro queima a portinha do micro que faz a leitura, porque do sensor para o microcontrolador tem basicamente um resistor, cara. Passa por um resistor que derruba a tensão e vai para o microcontrolador, para a porta do microcontrolador. Então, às vezes, quando altera, por isso que às vezes, quando o sensor encosta na carcaça, que dá fuga, né, que pega uma tensão de fuga, geralmente quando não está aterrado, ele encosta o sensor na carcaça e queima o microcontrolador. Porque é uma tensão muito alta pelo sensor, que estoura um resistorzinho que fica entre o sensor e o micro. E aí queima a porta do micro e queima o micro. Tá? Então acontece bastante. A Samsung tem um sensor, tem um modelo da Samsung 9000, que ela tem um sensor só, sensor 200K, que fica na cabeça do compressor ali. Ele chega a queimar muito o microcontrolador. Quando ele pega alguma descarga por fuga, aí estoura o micro, né? Então acontece muito, certo? Então, aí a parte do circuito, a gente tem que analisar o circuito como um todo. Já peguei defeito de sensor, que era defeito de fonte. Aí tem infinidade de possibilidades quando a gente entra na placa eletrônica. Mas eu queria compartilhar com vocês esses testes que você pode fazer
no sensor em campo, cara. Faz esse teste em campo, tá? Porque, sinceramente, aqui na Altec, nosso cliente, a gente norteia ele para ele não... A gente não quer... Não é que não quer, não é isso não. Mas, se a gente pode ajudar o cara a identificar o defeito no sensor lá, em campo, é melhor para o cliente, é melhor para o técnico, entendeu? Então, dificilmente a gente, quando é defeito de sensor, a gente manda assim, traga aí para a gente reparar. A gente não faz isso. Agora, acontece o quê? Do técnico não identificar o defeito no sensor, porque é um desses dois erros que eu falei por último agora, e ele chega quem identifica que o sensor está sensível, chega quem identifica que o sensor está alterado, e o cara não identificou em campo. Aí a gente coloca o nosso serviço normal, porque a gente fez análise, fez o reparo e tudo, troca o sensor e tudo. Mas, quando é em campo, o cara diz, o erro é tal e eu acho que o sensor tá ruim. Eu disse, mas e aí, qual é o valor? O valor é tanto, cara, tá estranho. Troca ele aí pra ver se tá certo. O cara troca, deu certo. O cara ganhou o dinheiro dele lá e todo mundo ficou feliz, sabe? Porque a gente trabalha a nível de componente, né? Reparos a nível de componente. Se não é trocador de peça, quando vem um defeito no sensor, a gente troca o sensor e devolve a máquina funcionando pro cliente. Mas isso quando o técnico ou o cliente final não identifica o sensor. Se ele identificar o sensor, ele troca, e a gente auxilia nisso também. Então, quero compartilhar com vocês, por quê? Para que vocês se atentem a esse tipo de teste, que pode ser feito em campo, nos sensores de temperatura. Faz esses testes em campo, que você vai, muitas vezes, evitar muito dor de cabeça. Principalmente esses dois últimos erros aí, do sensor, que muita gente passa despercebido, muita gente não sabe nem que existia esse tipo de erro. Vamos lá. Eu estou com uma Samsung Inverter de 9000, parte o condensador, mas depois de 2 minutos a placa do condensador pisca a luz vermelha sem parar. Por onde começam meus testes? Luz vermelha piscando sem parar, se não me engano, é sobrecorrente. Começa analisando o circuito de leitura de corrente. Que circuito é esse? É o circuito resistor shunt. É o circuito responsável pela leitura de corrente. Na Samsung ele tem um comparador que faz essa leitura, tá? E tem um circuito com diodos. De um lado tem o comparador, do outro lado da placa tem um circuito com diodos Zener também, que são responsáveis por mandar essas informações para o microcontrolador. Então todo esse circuito do resistor shunt até esses diodos e esse CI comparador que manda aí todos convergem para o microcontrolador. Então todo esse circuito você tem que analisar, porque luz vermelha piscando na Samsung, se eu não me engano, sou muito ruim com código de erro, se eu não me engano, ela é erro de sobrecorrente. Então, analisando a sobrecorrente do sistema, são todos os circuitos de sobrecorrente, desde o resistor shunt até o microcontrolador, tá? Tô com uma ideia, não apresenta erro e no condensador fica só o ventilador e fica piscando o LED amarelo. Tô com uma ideia, não apresenta erro e no compressor fica só o ventilador, fica piscando o LED amarelo. Eita, Sebastião, minha ideia, se liga o LED amarelo, aquela minha ideia que tem um LED vermelho e o LED amarelo, né? Cara, você vai verifica o código de erro que apresenta, mas verifica aquela trilha que vem do resistor shunt. Ela abre bastante, tá? Ela abre bastante aquela trilha que vem do resistor shunt para o microcontrolador. Ela passa por um CIzinho 8 pinos que faz uma comparação da informação vinda do resistor shunt, mas ela geralmente abre aquela trilha. Lá perto do IPM, sai do IPM ali, do resistor shunt, perto do IPM, e vai para o microcontrolador, passando por um CI SMD, 8 pinos bem pequenininho. Eu começaria por ali. É bem comum aquela trilha abrir, e ela abre debaixo do capacitor. Cuidado que ela abre debaixo do capacitor. Quando dá para cobrar por placa de inverter? Se for vender ou se for reparar, aí depende. Depende da tua região. No curso tem uma aula sobre precificação. Eu não falo sobre precificação abertamente, porque eu falo aqui pro Brasil todo. E fora do Brasil até. Acredite se quiser. E aí, depende da tua região que tu mora, cara. A precificação vai variar muito, tá? Depende se tem comparável, se não tem. Enfim. E aí não fica difícil dizer o preço aqui de Fortaleza se não é de Fortaleza. Eu tenho alunos que cobram de 200, 150 a 450. Tá certo, tá errado? É a região deles, pô. Tem aluno que... Conheço gente que paga só em aluguel 6 mil reais por mês pra manter a loja rodando, entendeu? Então, manter o laboratório rodando. Então, depende da região. Então, vai variar muito. Então, eu não falo de precificação abertamente. Nem no curso lá eu falo quando eu cobro aqui, para os alunos se basearem lá, na região deles, né? Quando você não tem comparável, beleza, você pode até cobrar o valor até que você quiser que seja justo, é claro, né? Mas quando
tem comparável, também você não pode. Teu concorrente cobra R$100, se tu entrega o mesmo serviço dele, né? O mesmo serviço dele, aí tu não pode cobrar mais que isso. Aí ele tem que buscar se diferenciar no teu serviço. No caso que a gente tem que dar uma técnica que se diferencie de todas as maneiras, né? A gente sempre pensa em diferenciação. A gente está com o cérebro fritando direto, pensando em se diferenciar. Então, para justamente poder cobrar, não ser comparado com a nossa concorrência. A Lautec faz a mesma coisa que o fulano de tal faz? Não faz, a Lautec faz diferente, faz assim, dá uma atenção assim, dá uma atenção assado. Então, tem toda uma preocupação em relação a isso. O serviço vai valer a pena para o cliente, do ponto de vista do cliente, ele tem que girar em torno de 30%, na média de 30% do valor do equipamento, ou, como assim não, do equipamento? O equipamento seja a máquina, se ele te mandar a máquina, ou a placa, se for a placa. O cara restringiu, ele fica na placa, daqui é a placa, cara. Ele vai ver, a placa custa tanto, ele me cobrou tanto para reparar, então vale a pena. 30%, 30% a 50%, a gente trabalha com essa margem. 30% a 50%. Passou da metade do valor do equipamento, eu acho que já não vale a pena para o cliente. Tem cliente que fecha ainda, mas vai variar muito, tá? Quais componentes preciso, conhecendo a elétrica, ó, o canal do cara, conhecendo a elétrica, quais os componentes preciso para testar uma placa pós-reparada? Preciso ter uma máquina para testar cada placa? E qual a média de valor que eu posso cobrar por placa? De novo, mesma pergunta que fez antes. A média de valor eu já falei, né? Depende da região. O que você precisa para testar? Para começar, você vai precisar de um compressor inverter 9000 BTUs. Para começar. Qual marca, Leandro? Qualquer marca. Para começar, né? Aconselho também a ter um reator para poder testar a máquina em bancada. E os motores, seja BLDC ou seja a turbina do evaporador. Um de cada pelo menos. É isso que meus alunos iniciam. Indico eles para iniciar. Foi assim que eu iniciei. No início não tinha nem compressor direito. Foi na cara da coragem. Depois que eu comprei meu compressorzinho. Depois de muito tempo, se estiver bem já, rodando, já funcionando, reparando, pegando muita placa, aí você vai e instala uma máquina para teste. Precisa ser todas as marcas? Não precisa, tá, cara? Não precisa ser todas as marcas. A gente tem aqui hoje 3 máquinas de teste. E vamos botar mais, porque a gente está aumentando a quantidade de serviço, né? Mas a gente tem 3 máquinas hoje aqui. Mas eu comecei e não tinha. Durante alguns anos eu não tinha máquina para teste, máquina instalada completa, né? Tá? Então você só precisa ter um compressor, um reator e os motores para testar ali em bancada. Precisa ter um compressor, na verdade. O resto tudo tu pode tirar da máquina do cliente. Só não consegue tirar o compressor da máquina do cliente, né? Só se tirar a máquina toda. Que eu acho que não vale a pena. Tá? Tô com um inverter Samsung que parou de gelar após a queda de tensão. Será que existe algum fusível em curto ou outra situação? Fusível é sempre um curto, tá? Fusível em curto é redundante, vamos dizer assim. Fusível ele é um curto, ele é um fio só. Beleza? É um Samsung Inverter 9K. Já tive alguns sensores com defeito intermitente. Beleza? O decol, né? Defeitos intermitentes, decol. Interessante, cara. Defeitos intermitentes. Como é que seria esse defeito intermitente? Ora altera, ora não altera o sensor? Legal, cara. Eu não lembro de ter pego esse tipo de defeito. E o seu decol? Eu não posso abrir a máquina para não perder a garantia, entendeu? Então, Domingos Campos, não encoste a acione a garantia, cara. Nem pega. Garantia ninguém mexe não, pessoal. Um cliente mandou para mim, eu até compartilhei aqui segunda-feira no Stories. Cliente não, um cara aqui no Stories mandou para mim, dizendo que comprou uma Philco, e quem instalou não foi autorizado da Philco, a Philco está nesse mundo ainda, não foi autorizado da Philco, e ele perdeu a garantia. A máquina não parou de funcionar com poucos meses de uso. Tipo 1, 2, 3 meses, tá ligado? De uso, parou de funcionar, e ela não cobra garantia porque não foi os instaladores dela que instalou. Eu não conheço nenhum autorizado da Philco aqui, na minha cidade. Se fosse atrás de instalar com um cara que é autorizado, eu tava lascado. Mas eu não compro Philco, não. Então não mexe. Domingos, não mexe. Na garantia, não mexe. É lei, tá? Garantia não mexe. Só se o cliente disser assim, cara, não vou atrás da garantia, pode mexer aí. Aí pede pro cara assinar um termo, e aí tu começa a mexer na placa do cara. O reator que você falou é igual de todas as marcas? Não. O reator ele é diferente, tá? Ele vai ser diferente de acordo com a potência do equipamento. Tem máquina que 9000 tem reator, tem máquina que não tem. As que tem, o reator é menor.
Aí o reator de 12.000 é maior que o do reator de 9.000. O reator de 18 é maior que o do reator de 12, do que o de 9, às vezes é o mesmo. Depende do modelo da marca. Para testes em bancada, qualquer reator vai te servir. Tá? Para testes em bancada, qualquer reator vai te servir. Até porque na bancada a gente geralmente testa com o compressor aberto, né? Ele puxa baixíssima corrente. Tá? Então, mas varia os reatores. As indutâncias do reator vai variar de acordo com o modelo da máquina. E a live do Instagram caiu, cara. Perdi um monte de pergunta que tinha aqui. Manda a pergunta de novo aí. Daikin liga, porém depois de 15 minutos ela desliga a condensadora e religa 30 minutos depois. Se recorda o valor do sensor da evaporadora, passa aí pra gente. Não recordo, Jeff. Não memorizo o código de erro, cara. Eu não tenho recordação de código, ou de código de erro, de sensor da Daikin. A gente pega pouco Daikin. Daikin é uma máquina muito boa, né? Ela dá pouco defeito. Então, eu tenho até anotado em algum canto. Se eu achar, eu compartilho aí em direct contigo. Mas eu não lembro. Erro de redefinição de ON Samsung Virus Doctor Inverter 9000. Já pegasse esse defeito, professor? Eu acho massa eu pegasse. Tem muito aluno na turma nova que é de Recife. Eu pegasse, já pegasse esse sensor. É igual nosso sotaque aqui do Ceará, né? É bem carregado. Erro de redefinição de ON. Erro de redefinição de ON. Samsung Virus Doctor. Não lembro esse erro, cara. Erro de redefinição de ON. Que erro é esse? Erro de redefinição de ON. Não lembro, cara. Deixa eu pesquisar aqui. Não. E tá dando erro de comunicação, mas às vezes passa mais de hora funcionando, mas às vezes só passa alguns minutos para dar o erro. Já pegasse... Todo mundo já pegasse, cara. Só tem a de Recife aqui no... Muito bom. Já pegasse... Isso é o que a gente chama de defeito intermitente, tá? Eu começaria trocando todos os capacitores eletrolíticos Valdenor, tá? Trocando esses capacitores eletrolíticos, tu vai, vamos dizer assim, eliminar a possibilidade de ser capacitor eletrolítico. O capacitor ruim, ele pode causar esse tipo de falha. Ele vai funcionar um período e depois da falha. Ele pode ocasionar esse tipo de falha, um capacitor eletrolítico ruim, tá? Então, trocaria todos eles e verificaria se ela, das duas uma, ou vai ficar do mesmo jeito, não vai mudar nada, ou vai intensificar o defeito, ela vai ficar só partindo em alguns minutos dá o erro, rapidamente, ou ela vai solucionar o problema, tá? Então, comecei trocando os capacitores, não tem cara de ser trilha aberta aí, tá? Se passa uma hora funcionando e às vezes só passa alguns minutos, e da erro de comunicação pode ser queda de tensão, tá? Geralmente a tensão falha e causa esse erro. A condensadora Samsung. Pois é, eu não sei, JRC, que código de erro é esse, cara? Redefinição de ON. Nunca ouvi falar desse código de erro. Nem imagino o que seja redefinição de ON. O que é ON, velho? Tava conversando com o Mário hoje. O Mário pegou umas fugidas ali com erro de... Olha como é louco. Tem coisas que é difícil de diagnosticar, cara. Erro de... Como era que tinha lá? Erro de OC. OP. Erro de CP. Erro de CP, acho que era. Erro de CP. Acho que era CP, CD. Enfim, erro de uma sigla. O que é esse, velho? O que é CP? O que é DC? DC a gente sabe, mas umas siglas nada a ver, sabe? Umas coisas que não tem nada a ver. E aí? O que é que significa? A gente fica doido, né, atrás. No caso era trilha aberta, no caso lá da Fujitsu. A gente reparou umas trilhas lá e sumiu o erro. Mas o que era esse código? O que significava? Então, erro de ON. O que é ON? É ON de ligado? É ON de alguma outra coisa? Over alguma coisa? Então, às vezes a gente fica sem... Como se eu montasse um ar-condicionado, eu e a Yara montasse um ar-condicionado e disse, Yara, esse aqui vai ser o erro de Lau. Erro de Lau. E aí o que é esse? Erro de Lau. Aí o cara vai vender a máquina, o cara pegou com esse erro de Lau, vai ver o que é erro de Lau. Que porra é Lau, mano? Tipo, tá ligado? O que é CP, o que é OC, o que é... Então tem coisas que a gente fica perdidão e as fabricantes não ajudam a gente, né? Não vi se você falou, acho que eu não falei, viu, dessa de taxa, mas eu falei agora. Professor, tá dando as dicas aos meus concorrentes. Que dicas, homem?
Ai, ai. É tão legal o segmento, cara. Ó, essa questão de concorrente, vamos lá. É tão legal o segmento que é tão grande, é tão escasso, que não tem problema ter concorrente, sabe? Meu pai é instalador, cara. Quer ver o negócio. O tanto de instalador que existe por aqui. Aqui em Fortaleza, eu saio daqui da empresa até minha casa, eu vejo sempre um carro de instalador. Então tem a rodo. E tem serviço pra todo mundo, né? Você sendo um bom profissional. Então, concorrente, eu tendo a ter amizades com meus concorrentes. Eu tendo a trocar serviço, trocar parceria, trocar conhecimento com os concorrentes. Porque a gente cresce o mercado junto, né? A gente tem meus clientes, tem os clientes deles, tem meus clientes que faziam com eles e fazem comigo, tem clientes meus que saem de fazer comigo e fazem com eles. Então tem todo tipo de cliente, cara. Tem mercado para todo mundo. E a gente tem aqui. E essas dicas aqui, tem gente que tem raiva que eu compartilho, já ouvi falar já. Não chega pra mim diretamente. Lá onde compartilha tudo na internet. Cara, se eu puder ajudar, eu tô ajudando, né? Não me prejudica, pelo contrário. Eu faço me desenvolver cada vez mais, porque muitos de vocês compartilham no direct comigo coisas que vocês viram de dia a dia de vocês. Aí eu troco o meu dia a dia aqui, meu e do Mário, com duas cabeças pensando em eletrônica, para centenas, milhares, milhões de cabeças. Milhares, né? Então tem pelo menos quase 7 mil pessoas aqui no Insta, tem 10 mil pessoas no YouTube. A gente troca informações, pô. Eu prefiro compartilhar e obter de vocês alguma experiência que vocês tiveram de possivelmente 10 mil pessoas, do que ficar só eu e o Mário aqui escondido achando que o mundo é só nossa caverna. Entendeu? Então compartilhar a gente aprende muito mais. Você não tem noção do que eu aprendo com vocês. Esse tipo de defeito que eu vou tirando dúvida de vocês, ó, eu boto meu cérebro para pensar aqui. É meu pensamento de reparo. Para reparar. Quando eu vou pegar a placa para reparar, eu penso desse jeito que eu estou externando aqui para vocês. E se vocês forem inteligentes o suficiente, vocês conseguem pegar as nuances do modo de pensar. Aí vocês se diferenciam no mercado. Tá? É uma taxa de reparo de maneira geral. Ó. Mercado de reparos. Todo tipo. Ó, gigantesco. Mercado de reparo gigantesco. Dentro do mercado de reparo, um reparo que vale a pena para o cliente é se o reparo girar em torno de 30% a 50% do valor do equipamento, do componente, da placa, do carro, da moto, do ar-condicionado, do que seja, cara, do computador. Se eu tenho um computador de 10 mil reais e o cara me cobra R$1.000 para reparar, eu pago feliz. Estou pagando 10% do valor. Entendeu? Meu equipamento é 10 mil reais. Eu pago 1.000, o cara trocou, sei nem o quê, trocou um capacitor. 10 centavos. Me cobrou R$1.000, mas meu computador é 10 mil. Então, em vez de eu comprar um de 10 mil, eu pago 1.000 e fico com a máquina. Então, é essa dinâmica do mercado. Se você cobrar 3 mil porque é 30%, o cara ainda paga, vale a pena pro cara ainda. 3 mil, em detrimento de 10, só se os caras estiverem querendo um novo, né? Então, isso vale para todo tipo de mercado, tá? Então, precificação gira em torno disso. Estou com uma... Isso é o meu modelo de precificação, tá, galera? Também não vou cagar regra aqui. Então, uma vez eu falei que compartilhei uma experiência de um aluno meu que cobrou R$2.000 no reparo de um VRF. E trocou um componente lá que ele disse quanto era. Acho que gastou R$20 no componente e cobrou R$2.000 no reparo. Sendo que a placa eletrônica que ele cobrou 2.000 custa 8 a 7 mil reais. Entendeu? Então, sei lá, cobrou em torno dos 30% do valor da placa, né? O cliente pagou tranquilamente. Por quê? Porque foi um valor que, se a nova é 8, eu pago 2, tenho a minha funcionando com garantia, vale a pena. E tem gente que acha, é muito caro, tem que bem tá explorando o cliente. Não é isso, cara. Não é isso. Se tu tem uma Mercedes, ó, precificação. Tu tem uma Mercedes, tu tem sei lá, um Fiat Uno. Tu tem uma Mercedes, um Fiat Uno. Defeito na injeção eletrônica. Tu vai reparar a injeção eletrônica do teu Fiat Uno e da tua Mercedes. É o mesmo preço? Não é. Por quê? É só porque a injeção eletrônica da Mercedes é extremamente diferente, é altamente tecnológica. Às vezes nem é, cara. Eu não conheço não, tá? Mas às vezes nem é. Às vezes é o mesmo raster que ele coloca lá, que ele faz a leitura dos bicos, dos injetores, faz a programação e deixa tudo ok. Às vezes é o mesmo trabalho. Só que eu estou reparando um carro de 300 mil reais e estou reparando um carro de 40 mil reais, 30 mil reais, 25 mil reais. Na minha época, eu sou da época que era 25 mil conto. Conversando com meu irmão esses dias, disse, quanto foi teu carro? Mano? 30 e tantos. Caraca, velho, na minha época era 20 e tantos mil reais o carro. Enfim, então, tipo, a diferença do equipamento, cara. Entendeu? O cara que tem uma Mercedes, ele vai reparar uma injeção, a mesma coisa, o mesmo serviço, talvez, seja pro cara que faça o serviço, mas é uma Mercedes, pô.
A garantia que ele vai dar no Mercedes. Se der o defeito, o problema, ele vai ter um custo maior. Então ele cobra um valor mais, tem um valor agregado maior no reparo. Esse é meu modelo de precificação. Se você acha errado, desenvolva o seu modelo, ou pratique o seu modelo, né? Desenvolva não, né? Pratique o seu modelo. É assim que eu acho que é correto, é assim que eu acho que eu aprendi como precificar, é assim que eu acho que é justo, como cliente. Como cliente. Até porque eu também faço serviço de reparo. Né? Como cliente, eu acho justo ser cobrado dessa maneira. Tá? Então, fecho parênteses aí. Voltamos aqui, ó. Daniel da Cruz. Estou com a Consul convencional B-Split. Falou no Instagram aqui, não foi? Um evaporador ok, a outra está com a turbina fraca, não gela e não esquenta. O capacitor de 2400 está medindo 1.87. Trocou o capacitor? Tá baixo. É bem sensível mesmo esses capacitores. Ó. 1.8 tá baixo. Troca ele e vê qual é. Tá? Estou com a Consul com erro 17. Segui os passos dos seus vídeos. Identifiquei o GBT em curto. Pode ser substituído por um outro equipamento de outra placa, outra marca? Pode. Guinete Rocha. Pode sim, desde que você saiba como substituir. Aproveita que ainda existe essas lives de datasheet no meu canal do YouTube. Ainda estão aí disponíveis no canal do YouTube. Tu está assistindo pelo YouTube, Guinete. Guinete, o nome do cara é Guinete. Então tu vai olhar aí, análise de datasheet do GBT, G30T60. Lá eu ensino como encontrar um substituto para ele. Olha aí, mastigadinho. Só vai sentar assistir 2 aulas. Assistiu a aula 17, fez tudo lá, identificou o GBT. Identificou o GBT, vai assistir a aula do datasheet. Tu vai identificar como encontrar o substituto dele. Encontrou o substituto, substitui. Cobra teu serviço aí, fica feliz. Ganha teu dinheiro e manda só um direct dizendo quanto foi que tu faturou nesse serviço aí. Beleza? O resistor grande está com sinais de queima, mas as cores estão elegíveis. Como identificá-lo? Daniel da Cruz. Quando um componente queima, como a gente identifica? Ele carbonizou. Como identifica que componente é esse? Existem algumas metodologias milenares. Alguns métodos milenares, tá? Existem caminhos mais fáceis e caminhos mais difíceis. Uma metodologia milenar, anotem. Daniel da Cruz Bonfim. Anote aí, cara. Você ter uma placa igual. É uma primeira técnica milenar. Tem uma placa igual, irmã gêmea, eu vejo lá o valor e troco. Ah, mas eu não tenho uma placa igual. Outra técnica milenar. Eu estou falando das facilidades, certo? Ó, do mais fácil para o mais difícil. Mais fácil, tem uma placa igual. Olha lá e comparar. Segundo mais fácil, outra técnica milenar. Essa aqui, eu posso dizer que foi eu que difundi aqui na internet essa metodologia. E eu vou patentear com meu nome aí, né? Se alguém falar a mesma coisa que eu, tem que dar meus créditos aí, porque foi eu que difundi essa metodologia. E que é o quê? Que é ter amigos que trabalham no mesmo segmento. E aí você manda um WhatsApp para eles e pede, cara, tu tem a foto dessa máquina aí? Tem essa placa aí? Manda a foto desse componente aqui. Segunda técnica milenar, certo? Quem é meu aluno tem essa regalia, porque está no grupo de alunos com gente do Brasil todo, que o cara manda a foto lá, quando eu não tenho, outro aluno de algum outro lugar do país tem a foto lá, manda a foto. O decor eletrônico que aparece aqui nas lives sempre me ajuda bastante em relação a isso daí. Já me ajudou já quando a IKEA uma vez. Decor, tem essa placa aí, Ernesto? Tem esse modelo aí, desse resistorzinho aí, cara, porque não tinha a marcação. Era tão pequeno que não tinha marcação. Então eu tinha que medir. Ele estava carbonizado, não estava dando aberto. Eu queria saber a medição dele. Ele foi lá, tirou, mediu, mandou para mim. Então, tem amigos no segmento. Tem amigos, tá? Meus alunos têm eles, entre a turma deles. Então tem um cara lá de São Paulo que tem a placa, tem um cara do Ceará que tem a placa, tem um cara do Rio Grande do Sul que tem a placa, tem um cara do Natal que tem a placa. Então, tem alguém no Brasil que tem. Grupos, amigos. E a terceira e mais difícil, tá? Mais difícil mesmo, é que é difícil pra caramba, é tu levantar o circuito. Levantar o circuito. Exige prática de levantamento de circuito, que é uma prática que tem que ter, certo? E depois de levantar o circuito, vai faltar o componente que tu não conhece. Aí tu tem que ter conhecimento eletrônico suficiente para poder entender o circuito, entender que resistor é esse, onde é que ele se encontra, qual a posição que ele se encontra ali, e qual a função dele naquele ponto. Sabendo a função dele, pode alucinar o valor dele.
entendeu? Aí vai para alucinação. Desenhei o circuito, entendi que ele é um resistor, por exemplo, vi que ele é o resistor do gate do IGBT. Aí, meu conhecimento de eletrônico me permite alucinar que o resistor do gate do IGBT é um resistor baixo. De quanto? De 10R, de 15R, de 5R. Eu pego e substituo, de 10R, por exemplo, e vejo o que é que dá, de maneira empírica, né? Então aí você vai alucinando, beleza? Então são esses 3 métodos milenares, cara. Se alguém falar esses métodos por aí, tem que me dar os créditos, porque eu difundo esses métodos. Principalmente o segundo. Métodos milenares de descobrir componentes que estão carbonizados. Gostaram aí? Ou encontrar o esquema da placa. Esqueci disso aí, cara. Só que é tão raro, Evandro, ter o esquema da placa que eu nem cogitei essa possibilidade, tá? Samsung e Fujitsu eu conheço esses 2 esquemas eletrônicos dele. Aí já utilizei para isso, realmente. Tem razão, Evandro. Quando tem um esquema eletrônico, a gente consegue achar no esquema eletrônico. Mas é tão raro de ter que eu nem cogitei essa possibilidade aqui, para ser bem sincero. Os fabricantes disponibilizam troubleshoot. Outro dia eu tava com o Rafael Ferreira, a gente tava querendo dizer esse nome. Botar no Google Tradutor. Troubleshooting. Do equipamento, disponibilizam. Isso aí a maioria disponibiliza. Não disponibiliza esquema eletrônico, mas os troubleshoot disponibiliza sim, tá? Salustiano. Tô querendo lembrar do que eu falei contigo, Salustiano. Mas não veio realmente não. Galera, valeu demais. Ó, cheio de desculpa, tá? Falta de conteúdo não é mais. Fique com Deus. Um abraço.